Lá, pessoal. Hoje vamos explorar uma narrativa intrigante e cheia de reviravoltas encontrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 38. Esta é a história das filhas de Ló, que ficaram conhecidas por serem as ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. Primeiramente, é importante notar que a Bíblia não nos revela os nomes dessas jovens, nem nos fornece muitos detalhes sobre elas, exceto que eram virgens enquanto viviam na cidade de Sodoma. O contexto dessa história é a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, um evento impactante narrado na Bíblia. Há também uma curiosidade aqui. Alguns escritos apócrifos, como o chamado Livro de Jazar, tentaram dar nomes às filhas de Ló. No entanto, esses escritos não têm credibilidade e não são considerados como fonte confiável. O livro de Jazar, mencionado na Bíblia, é diferente do que circula atualmente, e por isso é seguro afirmar que esses nomes são fruto da ficção. A Bíblia é clara ao mencionar duas filhas de Ló que eram virgens, mas também menciona genros. Isso nos leva a uma questão interessante. Quem eram esses genros? Aqui, existem duas interpretações principais. Alguns acreditam que esses genros não eram necessariamente pretendentes das filhas virgens de Ló, sugerindo que ele poderia ter mais filhas casadas que permaneceram em Sodoma. Outros estudiosos acreditam que esses genros eram os homens prometidos em casamento às filhas de Ló, indicando que elas já estavam comprometidas, aguardando apenas a consumação do casamento. A história das filhas de Ló serve como um retrato do legado de um homem que escolheu viver na cidade perversa de Sodoma, apesar de caminhar ao lado de seu tio Abraão. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, ele, por amor a Abraão, mostrou misericórdia a Ló e o levou para fora da cidade. No entanto, Ló relutou em sair, e os anjos do Senhor tiveram que literalmente segurá-lo e arrastá-lo para fora. Ló e suas filhas encontraram refúgio em uma pequena cidade chamada Zoar, mas algo intrigante aconteceu. Ló ficou com medo de permanecer em Zoar e decidiu viver em uma caverna nas montanhas. Alguns sugerem que ele temia que Zoar se tornasse como Sodoma e, portanto, não confiou na promessa de Deus de proteger a cidade. Foi durante esse tempo nas montanhas que as filhas de Ló conceberam um plano pecaminoso. Elas embriagaram seu próprio pai e se deitaram com ele, acreditando que não havia outros homens disponíveis para casamento. Ló, nesse momento, havia perdido autoridade em sua própria casa. Como resultado desse ato pecaminoso, nasceram duas nações, os Moabitas, descendentes da filha mais velha, e os Amonitas, descendentes da filha mais nova. Infelizmente, essas duas nações se tornaram inimigas implacáveis dos israelitas e se envolveram em imoralidade, como relata o livro de Números. No entanto, Deus, em sua misericórdia, protegeu a linhagem de Ló, apesar de sua origem questionável. Mais tarde, esses dois povos foram rejeitados por Deus devido à sua oposição a Israel. A história das filhas de Ló nos mostra a falta de fé delas, que não confiaram que Deus poderia prover uma solução adequada para seu desejo de serem mães. Elas agiram de forma egoísta, sem se importar com a gravidade do pecado que estavam cometendo, buscando apenas sua própria satisfação. No entanto, mesmo nesta história sombria, vemos o brilho da graça de Deus. Isso é evidenciado na figura de Ruth, uma descendente das filhas de Ló. Graças à sua fé, ela foi acolhida em Judá e se tornou ancestral do rei Davi e, finalmente, de Jesus Cristo. Isso nos lembra que, mesmo em situações sombrias, a graça de Deus pode transformar vidas e criar um caminho para a redenção. Agora, se você curtiu essa história, não perca a Zorócima e já se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe seu comentário sobre o que achou das filhas de Ló. Te vejo na próxima história.